Quando Deus quer iniciar algo de acordo com a sua vontade, Ele age por meio do Espírito. E o grande problema é que o homem, depois, com o tempo, quer mudar o que o Espírito estabeleceu. E hoje, nesse tempo que nós vivemos, Deus está dando oportunidade para nós termos um novo começo. Ele permitiu que nós passássemos por todas aquelas situações difíceis, porque Ele quer um novo começo, porque Ele quer agir nessa terra e Ele quer estar no comando. Amém. E nós estamos aprendendo a avançar debaixo da direção do Espírito e da Palavra de Deus. Amém. Mas isso tem a ver com cada um de nós. Amém. Nós todos precisamos ter essa experiência. Amém. Nós também falamos que o Espírito Santo é mencionado em 91 versículos do Novo Testamento. Esse termo Espírito Santo, eu não estou falando termo simplesmente Espírito, entendeu? Ou Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo. Estou falando do termo Espírito Santo. Aparece 91 vezes no Novo Testamento e dessas 91 vezes, 41 vezes no livro de Atos. Esta é a razão pelo qual muitos servos de Deus comentam que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é um livro Atos do Espírito Santo. E isso é tão verdade que só em Atos capítulo 1, Espírito Santo é mencionado 4 vezes. Então, o que nós vamos fazer agora, nessa manhã, na primeira parte, é nós lermos todas essas 41 vezes que aparecem no livro de Atos. Para nós aprendermos, para nós vermos, ganharmos revelação de como o Espírito age e como nós devemos experimentar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, como é importante que ele esteja totalmente envolvido no nosso viver, na nossa comunhão com Deus, tá bem? Primeiramente, Atos capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui nos é dito que o Senhor, Ele deu mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Que quando o Senhor está dando algo a nós, é por intermédio do Espírito Santo. Se eu quero receber, eu tenho que receber no Espírito. Os irmãos estão compreendendo? Não é uma coisa que recebemos na carne, na mente. O Senhor, para poder transmitir um mandamento para você e para mim, Ele faz por intermédio do Espírito Santo. Isso aqui é algo que nós devemos ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero realmente ter a experiência que todas as vezes que você falar comigo, no meu espírito eu tenha percepção, você fala comigo por intermédio do Espírito Santo. Porque é algo espiritual. Eu não quero receber na mente, na carne. Eu quero receber no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E nós sabemos
que nós fomos batizados com o Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, qual foi a última vez que você se lembrou? Eu fui batizado para dentro de um corpo. Eu não estou aqui porque eu achei, aqui tá bom. Eu não estou aqui simplesmente assim, é porque eu gosto. Estou aqui porque o Espírito me batizou para dentro do corpo de Cristo. Nós estamos aqui para viver o corpo, não é para viver um sistema. Eu fui batizado com o Espírito Santo para dentro de um corpo. Você saiu do corpo? Se eu não sair do corpo, eu tenho que ter um viver de corpo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é um versículo muito importante. Esse é um dos versículos que mais impacta a minha pessoa. Você crê na palavra de Deus? Amém. Esse versículo diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebeu ou não o Espírito Santo? Amém. Recebi. Glória a Deus. Você tem ou não tem poder então? Amém. Aleluia. Mas por que nós ouvimos tanto irmãos e irmãs falarem: sou fraco, não posso, não consigo? Por quê? Não é uma contradição? O Senhor diz: você recebeu o poder. E eu digo: eu sou fraco, não posso, não consigo. Quem está falando a verdade? E ainda mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Se você recebeu o Espírito, qual é a sua função? Ser testemunha. O que nós estamos fazendo em nossa cidade? Eu quero ser de tudo, menos testemunha de Jesus Cristo. Como está o seu viver, querido irmão, querida irmã? Você tem que viver de uma testemunha. Onde está o Espírito Santo na sua vida? Eu quero impactá-los com o que a palavra diz. Deus está nos dando um novo começo no Espírito. E sua função é ser testemunha. Aleluia. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso que o Senhor falou para os discípulos em Atos 1:8, ser testemunha em Jerusalém é coisa fácil? Jerusalém foi o lugar onde eles crucificaram o Senhor, e o Senhor está falando: agora vocês vão ser testemunha aqui. Eu vou crucificar vocês, vão me crucificar também. Você acha que sua cidade é difícil? Qual que é mais difícil, sua cidade ou Jerusalém? Hein? Qual que é mais difícil? Sua cidade ou Jerusalém? Jerusalém. Então sua cidade é fichinha, irmão. Você recebeu o poder. Você recebeu o poder para ser testemunha. Você diz: mas aqui não está o nome da minha cidade. Claro que está, confins da terra. Você não vive lá você não vive nos confins da terra? Sua cidadezinha desse tamanho.
Você não recebeu o poder para ser testemunha na sua cidade? Então, é isso que Deus quer fazer hoje. Você está vendo, querido irmão, querida irmã? Ou você acha que esse novo começo que Deus está nos dando é para que nós vivamos a nossa vidinha de sempre? Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia, tal. Olha, vamos usar a expressão mais importante desse versículo. Convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente. Amém. O Senhor disse: sereis meus testemunhos até os confins da terra. Por que você está na sua cidade? É para que se cumpra a Escritura que o Espírito Santo proferiu. Amém. Glória a Deus. Você não está por acaso na sua cidade. É assim que se vive Atos. É assim que se entra em Atos. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Sabe, querido irmão, o que nós devemos fazer? Nós devemos sempre orar: Senhor, eu quero ficar cheio do Espírito Santo, porque isso é o que você quer para mim, é isso que você quer para a minha vida. Você ora assim? Você busca isso? Eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Atos 2:33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Receber do Pai a promessa do Espírito Santo. Amém. Eu quero receber. Amém. Se é promessa, eu quero receber. É isso que nós devemos buscar. Sabe qual é um grande problema, queridos irmãos, queridas irmãs? Nós estamos vivendo muitas vezes uma rotina. E quando alguém pergunta: o que você está buscando espiritualmente? Você não tem a visão, você não tem uma meta. Você diz: estou procurando me manter vivo. Nós estamos aqui para procurar nos manter vivo. Eu quero receber a promessa. Eu quero receber a promessa. Eu sei o que eu estou buscando. Na nossa vida espiritual, nós estamos correndo para o alvo. O Senhor diz ali em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, que busca encontra, e é o que bate. Quero ser cheio do Espírito Santo. Amém. Esta manhã. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom significa presente. Deus quer dar um presente para você, que é o Espírito Santo. Você quer ou não quer esse presente? Se entrasse agora alguém com um pacote grande assim, isso aqui é presente, daí você já está pensando: é para mim?
É para mim? Será que é para mim? De falar assim, bom, esse aqui, como eu trouxe só um, esse aqui vai ser presente só para um de vocês. Daí você fica lá pensando, tomara que seja eu, tomara que seja eu, não é assim? Ou tem alguém sentado que ia pensar, tomara que não seja eu, tomara que não seja eu. Se um presente material você está, tomara que seja eu, quero ganhar esse presente. Deus quer dar presente espiritual para você e você não quer, não busca. Fica indiferente. Imagina, todos esses versículos que nós estamos lendo agora, né? Se você for positivo em cada um deles, sua vida não muda? Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos. De novo nós temos aqui, cheios do Espírito Santo. Agora, o que esse versículo enfatiza é: cheio do Espírito Santo lhes disse. Então, eu quero falar cheio do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com os irmãos cheio do Espírito Santo. É isso que nós temos que orar ao Senhor. Senhor, me encha do Espírito, porque eu quero compartilhar com irmãos. Eu não quero simplesmente falar, eu quero falar cheio do Espírito Santo. Atos 4:25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aqui nós vemos novamente, menciona, versículos do Antigo Testamento, e aqui diz que foram palavras ditas por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz algo, é bom prestar atenção. E é bom dar valor. Nós não podemos ser pessoas que chegam, ouvem uma mensagem, tem os versículos, mas quando você saiu, você não tem aquela sensação espiritual. O Espírito Santo falou comigo. Fala, Deus. Quando o Espírito fala comigo, alguma coisa muda em meu interior. Tem peso na minha vida. Atos 4:31. Que é o versículo que nós oramos e lemos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse versículo é muito rico porque fala de oração, é comunhão com Deus. Uma das metas da nossa comunhão com Deus é para nós ficarmos cheios do Espírito Santo. Não é? Se você tem comunhão com Deus, que é Espírito, você precisa perceber: se eu tenho comunhão com Deus, eu quero ficar cheio do Espírito Santo. E o resultado é que com intrepidez eu anunciarei a palavra de Deus, porque o Espírito Santo e a palavra estão conectados. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos falando do início da igreja, quando não tinha nada nessa terra.
Era o começo da igreja. E vocês também estão vivendo um novo começo na sua cidade. Época agora de viver atos do Espírito Santo. Agora você vai viver. Se lembra quando nós estudamos o livro de Atos e vimos que o livro de Atos não termina, né? Certo? Ele de repente para, por quê? Porque continua. E agora chegou a sua vez. Como é que vai começar aqui? Você vai orar, ter comunhão com Deus, vai ficar cheio do Espírito Santo, você vai ter intrepidez para falar a palavra de Deus, as pessoas serão ganhas e Deus terá um novo começo. Amém. Usando você. Amém. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Esse é um versículo muito sério. Mentir para o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo de algumas mentirinhas. Irmão, você está buscando? Não. Por quê? Não tenho tempo. Mentira. Você tem tempo, usou mal o seu tempo. Não é que não teve tempo. Concorda comigo? Irmão, você vai participar? Não, eu não tenho dinheiro. Eu vou falar isso aí com cuidado, porque tem irmãos e irmãs que realmente passam dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa. Um dia, estava tendo comunhão com minha irmã, eu perguntei: irmã, você irá para a comunhão? Das coisas? Não, por quê? Não tenho dinheiro. Eu sabia a realidade daquela irmã. Eu disse para ela: irmã, mentira. Você usou mal o seu dinheiro. Você desperdiçou seu dinheiro, gastou em outras coisas. Não diga que não tem. Tem, porque Deus deu. Amém. Usou mal. Eu estou fazendo só uma aplicação aqui, entendeu? Como nós mentimos facilmente, né? Não tenho tempo. Ué, como é que tem tempo para fazer tantas outras coisas e não tem tempo, Senhor? Depois diz que você não tem tempo. Tem tempo, usou mal. Não é verdade? Então vamos ter cuidado. Atos capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quanto mais você obedece, mais Deus dá do Espírito Santo a você. Obediência é importante. Atos capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Essa é uma porção também muito, muito importante da palavra de Deus. Os apóstolos, estavam enfrentando uma situação do descontentamento daquelas viúvas helenistas e precisava de alguém que ajudasse a servir, o pão, servir a mesa, prestando assistência a essas viúvas. Daí escolheram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Você diz assim: para distribuir pão, precisa estar cheio do Espírito Santo?
Para nós não precisa, não é? Seja sincero, você acha que precisa? Não precisa não. Irmãos, nós vamos ter que varrer o local. Precisa de homens cheios do Espírito Santo para varrer o local. Para varrer o local não precisa. Esse é o conceito que você tem? Que para varrer o local não precisa de homem cheio do Espírito Santo? Todo o nosso serviço a Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Vou varrer o local, vou me encher do Espírito. Para quê? Para varrer o local. Vai haver murmuração? Vai haver descontentamento? Vai haver briga no serviço? Você acha que ser cheio do Espírito Santo é ou não algo importante para a sua vida? Imagina numa cidade 10 irmãos reunindo, 10 irmãos cheios de fé e do Espírito Santo. O que Deus conseguirá fazer nessa cidade, é? Sabe por que as coisas não acontecem? Porque não estamos cheios do Espírito Santo. E falta fé. Você quer mudar a situação na sua cidade? Não é você ter pensamento positivo, é você se encher do Espírito. Amém. E crer na palavra de Deus. Amém. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Esse grande problema de resistir o Espírito Santo. O Espírito Santo diz uma coisa e nós falamos não. O Espírito Santo diz, faça isso aí, a gente diz não. O Senhor diz, o Espírito diz, eu preciso de você. E você diz, não. Oh, Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, quando você toca nas coisas de Deus, na casa de Deus, no serviço, você consegue sentir ou não a responsabilidade nos seus ombros? Você sente a responsabilidade quando você diz assim: o Espírito precisa de mim, está me chamando, os irmãos precisam de mim. Eu não posso simplesmente fazer por fazer, depois de fazer cumprir minha missão, tal. Aquilo não pesa no meu interior. Eu não sinto a responsabilidade, a comissão que me foi dada. Por isso que quando surge uma necessidade, falta voluntários, faltam irmãos e irmãs que digam, eu estou aqui. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Está vendo? Mesmo sendo apedrejado, estava cheio do Espírito Santo. Quem de nós não passa por problemas? E geralmente quando passamos por problema, nós murmuramos, não é assim? Porque Deus deixou que eu passasse por isso e tal, coisa aqui e ali. E o exemplo na Bíblia eu passo na situação, mas eu passo cheio do Espírito Santo. Você não quer viver isso? Quando eu leio essas coisas, eu digo, Senhor, eu quero isso. Amém. E Deus está dando uma chance para todos nós.
Eu ouvi vários irmãos e irmãs dando testemunho. Na minha cidade, somos nós, só minha família, ou na minha cidade, somos poucos, 5, 6, 10. Exatamente. Deus quer usar você. Amém. Atos 8,15, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Estou fazendo simplesmente aplicações, tá bem? Desses versículos que falam sobre o Espírito Santo. Todas as pessoas que nós contatamos, levamos a conhecer o Senhor. Diz, irmão, o que você espera dele? Eu estou orando por eles, para que essa pessoa fique cheia do Espírito Santo. Atos 8,17, então, eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Claro que no estudo de Atos nós vemos esses pontos, são questões de identificação com o corpo de Cristo. Mas é isso também para isso que nós servimos, não é? Ganhamos pessoas e essas pessoas passam a ser membros do corpo de Cristo e cheios do Espírito Santo passarão a funcionar e dar testemunho e ser testemunhas. Atos 8,18, vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o dinheiro. 19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a mente comercial. Eu quero pagar para ter esse poder. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra isso. Se você tiver um coração puro de servir o Senhor, crer na palavra, você recebe. Amém. É algo que homem nenhum compra. É algo que só Deus pode dar. Amém. Ele quer dar para você. Amém. Senhor Jesus. Atos 9,17. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém. Deus envia você para alguém. Amém. O que você foi fazer lá? Foi lá para que aquela pessoa recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém. Irmãos, é a nossa chance de viver Atos. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aleluia! Amém. Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A coisa fácil não é, mas o Espírito Santo te dá conforto. Amém. Ele é o Consolador, não é assim? Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu nosso Senhor Jesus com o Espírito Santo e com poder. E ele também hoje não nos unge? Nos unge. E aí nós podemos andar por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Deus é contigo. Amém. Amém. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso aqui deve ser também o desejo de todos nós. Nós compartilhamos, mas nós sabemos que é o Espírito Santo que vai atuar. Quando você falar para alguém, estiver pregando ou conversando a respeito de Cristo, no seu interior você deve orar: Senhor, que seu Espírito desça sobre ele. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Os judeus achavam, né, isso aqui é para nós. Daí eles viram que o Espírito Santo foi dado aos gentios. Amém. Deus quer dar a todos. Amém. Atos 10, 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Isso quebra conceitos. Quando você contatar o irmão, você deve: esse meu irmão também recebeu o Espírito Santo. Amém. O problema é que muitas vezes, com o tempo, a gente olha o irmão na carne, né? A gente esquece de que ele é alguém também que recebeu o Espírito Santo como você e eu. E Atos 10, 47 está nesse mesmo princípio. Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses como nós recebemos o Espírito Santo? Atos 11, 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Atos 11, 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Significa que o que ocorreu na casa de Cornélio foi o fato de que os gentios foram batizados para dentro do corpo de Cristo. Amém. Atos 11, 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Desejamos ser usados por Deus? Amém. Vamos buscar o Senhor, comunhão com Ele, sermos cheios de Espírito Santo e de fé. Amém. Essas duas coisas caminham juntas. Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo nos separa para que façamos a obra de Deus. Correto? Ele pode separar qualquer um de vocês para a obra de Deus. Amém. Atos 13, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo é aquele que nos envia. Amém. Glória a Deus. Amém. Devemos então, diante do Senhor: Senhor, se existe alguma necessidade, me encha do Espírito Amém. e me envie, Senhor. Amém.
Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Essa é uma outra porção, você cheio do Espírito Santo, você olha para uma pessoa e fala a palavra. E o Senhor vai operar. Veja, não é capacidade nossa. Atos 13, 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É isso aí que nós queremos experimentar sempre, né? Transbordar de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 15, versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Isso eu estava falando sobre o que tinha ocorrido na casa de Cornélio. Atos 15, 28. Esse é um outro versículo importante. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Olha só, é na comunhão do corpo, na comunhão com o Senhor, que aí a gente sabe, tem consciência de que o Espírito quer fazer. E aqui diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós temos o mesmo sentimento do Espírito Santo. Amém. Atos 16, 6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aqui, novamente, vemos a importância da obediência ao Espírito Santo. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você acredita nisso? Você vai fazer na Ásia? Vou pregar a palavra, Espírito Santo. Não, você não vai, não. Isso aqui, o que é isso? Eu não vou lá pecar, eu vou lá pregar a palavra. Nada disso. Porque o Espírito Santo sabe das coisas, sabe quando é o tempo, sabe qual é o modo. Tudo que Ele quer é que você obedeça. Irmãos, somos nós que devemos obedecer ao Espírito Santo e não o Espírito Santo obedecer a nós. Atos 19, 2. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Esses, eles nem tinham ouvido, não tinham ouvido que do Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma aplicação meio prática. Aliás, uma aplicação prática disso aqui. Tem aqueles que nunca ouviram falar do Espírito Santo. E aí, claro, a sua experiência, ele tem essa experiência, porque não é culpa deles, nunca ouviram falar. Mas sabe qual o pior problema? É nós que temos o Espírito Santo e vivemos como se não tivéssemos o Espírito Santo. Como se não conhecêssemos o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo e quem não conhece tem o mesmo tipo de viver. Alguma coisa está errada. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Atos 20, 23.
senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo está assegurando que você vai sofrer. Vai sofrer. Mas qual foi a reação de Paulo? Faz mal, só quero cumprir meu ministério, não é verdade? Se você ler Atos, o início da igreja foi fácil. Irmãos sofreram. Se Deus quiser usar você para iniciar algo, e você que tiver que sofrer, você vai fugir? Atos 20 e 28. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa é uma palavra para os irmãos que lideram. O Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, presbíteros. Para quê? Para pastorear a igreja de Deus. Não é sua igreja, é a igreja de Deus. O Espírito Santo constituiu você para você cuidar. E ele mostra o preço e o valor que Deus dá para a igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Você sabe, cuidar da igreja não é uma coisa fácil. É Deus confiar nas mãos de alguém e dizer assim, isso aqui eu comprei com meu próprio sangue, quero que vocês agora cuidem. Você vai cuidar de qualquer jeito? Se alguém lhe entrega algo para você cuidar e falar isso aqui, olha, vou te entregar essa peça, né, que é uma joia, custou somente 5 milhões de reais. Você cuida para mim, tá? Como é que você vai cuidar? Só 5 milhões de reais? Segura aí, ó. Você vai fazer isso? Senhor, diz assim, quero que você cuide para mim. Isso vale tanto para os irmãos que servem, também para todos aqueles a quem Deus incumbiu de cuidar de alguém. Ele entrega alguém, esse alguém eu comprei com meu próprio sangue. Cuida para mim. Como é que você vai cuidar? Foi o Espírito Santo que te incumbiu. Você tem jeito de... senhor, não sabia não. Atos 21, 11. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Algumas vezes Deus vai usar alguns irmãos para falarem para nós. Isto diz o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Atos 28, 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse tal. Novamente, nós vemos que o Espírito Santo falou por meio de profetas e
registro do Antigo Testamento são palavras de Deus, palavras do Espírito Santo. Então esses são os 41 versículos que falam. Conseguimos aprender alguma coisa? Amém. Então não é só ler o versículo, isso aqui. Cada versículo tem uma lição. Eu acho que se terminar a conferência agora, vocês voltarem para casa, uma coisa eu tenho certeza. Tem algo do Espírito Santo agora impresso no interior de vocês. Amém. Vamos avançar mais um pouco agora. Uma coisa que nós precisamos perceber é que o Senhor Jesus, no final do Evangelho de Lucas, ele falou algo importante. Lucas 24, versículos 48 e 49. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus, quando ele ascendeu, ele falou para que os discípulos permanecessem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ele não falou para os irmãos, para os discípulos: bom, agora eu vou ascender aos céus e vamos, sai, faça as coisas. Não. Os discípulos ainda precisavam passar por uma experiência. Eles tinham recebido o Espírito na forma essencial e eles precisavam receber o Espírito no seu aspecto econômico, no seu aspecto de poder. Eles precisavam ser batizados para dentro do corpo de Cristo. Correto? Então, o Senhor, aqui é uma amostra muito clara de que não comece antes que o Espírito comece. Amém. O Espírito não tinha começado ainda, certo? O Espírito começou em Atos 2. Enquanto o Espírito não começar, nós não devemos começar. Daí você vai dizer: bom, então vou ficar na minha cidade esperando. Como é que foi que os discípulos esperaram? Orando. Eles não estavam falando: seguinte, enquanto o Espírito não vem, vamos fazer turismo. Enquanto o Espírito não chegar, vamos nos envolver com nossas próprias coisas. Não foi assim. Eles oraram. Irmãos, orem. O Espírito vai começar. Amém. Correto? Amém. E aqui ele diz, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero mostrar uma coisa
irmãos, a importância da oração em unanimidade. Para a gente perceber a importância desse versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. A importância desse versículo. Vamos ver o que tinha acontecido um pouco antes. Em Mateus 20, versículos 17 até 20, diz o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Mas olha só o que diz o versículo 20, que é logo a continuação. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando e pedindo um favor. Que favor que ele queria? Pedir para um ficar à direita, outro à esquerda, não é? Olha só, o Senhor Jesus, imagina o peso, aquela responsabilidade que o Senhor Jesus está falando, falou do discípulo. Agora nós vamos para o trajeto final. Eu vou para a cruz agora. Estamos subindo para chegar ao final do meu ministério. Tinha ou não peso essa palavra? Eu vou morrer. Eles vão me matar. Eu vou ressuscitar, tudo bem. Daí chega a mãe de Tiago e João. O Senhor, faz um ficar à sua direita ou à sua esquerda, né? Você acredita nisso? O Senhor falando que ia morrer, e eles preocupados quem era maior. E olha só, Lucas 22, 19. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O Senhor instituindo a mesa, correto? E Lucas 22, versículo 24, mostra que exatamente nesse ambiente, o que estava acontecendo? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Senhor instituindo a mesa, já uma questão da sua morte, e os discípulos preocupados em quem é o maior. Será que isso vai ocorrer de novo? O Senhor querendo um novo começo e nós preocupados para ver quem é maior? E o que o Senhor Jesus fez? Jesus não passou um sermão neles. João 13 diz que ele lavou os pés dos discípulos. Ninguém queria se humilhar. Ninguém queria se humilhar. Acho que eles estavam preocupados, quando sentar na mesa, quem vai sentar do lado direito, esquerdo, tudo, querendo ver quem é maior. Eu servi você, por que eu vou servir você? Eu lavar seus pés, eu não sou seu servo. Meu Senhor Jesus pega João 13, versículo 1. Ora, 1 a 4. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O Senhor não passou um sermão nos discípulos. Ele foi lavar os pés dos discípulos.
E daí diz assim, João 13, versículo 12 em diante. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Esse exemplo do Senhor nos mostra o caminho que devemos tomar quando servimos juntos. Eles estavam preocupados para ver quem era o maior. Foi depois desse exemplo que ocorreram todas as outras coisas. E agora, depois da ascensão do Senhor, eles estavam orando juntos, esperando que viesse a promessa do Pai. É por isso que pôde ter o início da unanimidade. Irmãos, desejo que o Espírito Santo comece na sua cidade algo. Vamos começar lavando os pés uns dos outros. Amém. Aleluia. E passar a orar unânimes. Amém. O Espírito Santo virá. Aleluia. E as coisas vão começar a acontecer. Amém. Amém? Amém. Amém. Paramos por aí, depois continuamos à noite. A noite vai estar focado mais na família. Tá bem? Amém.